1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Bem, domingo que vem também é ceia, que preciosidade, né? A ceia não é Natal, né? Que preciosidade. Tem a cultura de dar presente, você não esqueça. Presente bom para dar aí, temos, né, o nosso material, as Bíblias aqui, que é excelente, que alguém coloque, que podemos colocar nas mãos de alguém, bem como algumas literaturas que temos ali que pode edificar, tá bom? É um grande e bom presente para se dar. Meus amados, vamos ler então, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4,13, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado e voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela palavra Tua, Senhor, que é inspirada. E é, meu Deus, a nossa maneira, meu Deus, a forma que o Senhor nos conduz e nos ensina, é por intermédio da Tua palavra, Senhor. E neste momento, Pai, nós queremos ouvir a pregação, aquilo que o Senhor tem para trazer à nossa vida, para a nossa alma, e que o Senhor tire tudo aquilo que é inquietação, preocupação, tudo aquilo, meu Deus, que faz a nossa mente, meu Deus, se dispersar em algum momento, Pai. Oramos para que não haja nenhuma dispersão na nossa mente, mas que estejamos concentrados tão somente naquilo que o Senhor quer falar e ministrar e trazer à nossa vida, Senhor. Queremos, como Teus servos, Pai, estar aos Teus pés, escutando e ouvindo, meu Deus, o Senhor falar conosco, por intermédio da palavra, por intermédio da Bíblia Sagrada. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Graças a Deus por mais um precioso domingo que nos concede o nosso Deus. Eu gostaria de frisar, irmãos, versículo 16, que diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra de Deus que nos diz em Lucas 21 também, versículo 25, a Bíblia menciona que vai haver sinais do sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido da agitação do mar. O apóstolo Paulo, meus amados, ele vai falar aqui, ele está falando de um assunto muito importante, que ele é um dos temas centrais nas cartas, também nos evangelhos, e uma grande advertência do Senhor Jesus. Jesus, ele prometeu uma coisa, ele prometeu que iria para o Pai, amém? E ele prometeu que vai voltar, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, que é o tema que Paulo está tratando aqui nesta carta em 1 Tessalonicenses. Meus amados, a qualquer momento, a trombeta vai tocar. A qualquer momento, a trombeta de Deus vai tocar. A Bíblia menciona que, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, sairão dos túmulos. E aqui a Bíblia vai mencionar a respeito da primeira ressurreição,
Existem duas ressurreições, duas. Importante, meu amado, é você pegar a primeira ressurreição. O foco nosso é a primeira ressurreição. A segunda não, mas sim a primeira ressurreição, que vamos falar a respeito disso nesta noite. A Bíblia menciona, meus amados, sobre o arrebatamento da igreja. Em João capítulo 14, Jesus ele fala Evangelho de João 14, e ele fala aqui em Tessalonicenses capítulo 4 também, ele fala a respeito da sua volta. O Senhor Jesus disse em João 14, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam. E ele diz, e se eu for, eu voltarei. Se eu for, eu voltarei. Pergunta à igreja, quantos aqui acreditam que Jesus foi, que Jesus subiu, que Jesus ressuscitou e foi ao céu? Amém? Você crê? Então você precisa também no nosso coração estar pronto e entendido também, que se ele foi, ele disse, se eu for eu vou voltar. Então a promessa é o seguinte, eu fui, eu vou voltar. Ele foi, nós cremos. Então agora vamos estar aguardando a sua volta em nome de Jesus. A Bíblia diz, felizes e bem-aventurados são aqueles que amam a sua volta. Aqueles que anseiam, aqueles que desejam a sua volta, o seu retorno. Meus amados, aqui não é o nosso lar, você está aqui de passagem. Nós estamos aqui somente passando por aqui, mas aqui não é o nosso lar. Aqui não é a nossa morada final. Estamos passando aqui e aqui devemos andar fielmente, servindo ao Senhor com alegria, e Jesus sendo o alvo da nossa vida, e Ele sendo o foco da nossa existência. Observe bem, a Bíblia fala da vinda de Jesus em duas etapas. A primeira etapa é aquela que Ele vem para nos buscar, João capítulo 14, verso 1 em diante. A segunda etapa é a vinda do Senhor Jesus para reinar. E a Bíblia diz que nós voltaremos com Ele. A primeira vez nós subiremos com Ele, através do arrebatamento ao soar da trombeta de Deus. A segunda volta do Senhor Jesus, Ele vem para reinar. E a Bíblia diz que nós que fomos arrebatados, a Bíblia menciona que nós que fomos e subimos com Ele no arrebatamento, a Bíblia diz que nós voltaremos, e que nós reinaremos com Cristo. Aonde está isso? Na Bíblia. Segundo Tessalonicenses, aliás, segundo Timóteo 2,12, diz, se perseverarmos, com Ele reinaremos também. Se perseverarmos, nós reinaremos com Ele, com Jesus também. Se o negarmos, também Ele nos negará. Apocalipse 5, verso 10. E diz, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Eles, nós, o povo do arrebatamento, o povo que subiu com o Senhor Jesus. Apocalipse 20, versículo 4, a Bíblia diz, então vi uns tronos, e os que se assentam sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram. E a Bíblia diz, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6, a Bíblia diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Será o que a Bíblia menciona, o que a Bíblia descreve dos 1000 anos de paz que haverá sobre a face da terra, seja 1000 anos exato,
literal ou não, ou seja, um grande, enorme tempo. Mas importante que Jesus vai voltar para buscar a igreja, depois levando a sua igreja consigo para as bodas, depois vai retornar para governar durante 1000 anos, onde haverá paz. Meus amados, e como é que vamos saber que Jesus vai voltar? Primeiro, irmãos, crendo na sua palavra. O mundo não vai acreditar quando muitos sumirem da face da terra. Muitos não vão crer. Os noticiários vão dizer, olha, sumiu fulano, sumiu Beltrano, muitas pessoas sumiram. Mas o que eu vejo, meus amados, na própria Bíblia mostrando alguns sinais. No livro de Joel, relatado também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ao discurso que Pedro dá. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E é o que Deus tem feito, meus amados, pessoas recebendo de Deus entendimento da palavra, um despertamento, um avivamento, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, igrejas que eram tradicionais, agora começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, vendo, meus amados irmãos, entre pessoas de outros credos, de repente agora a igreja começa a tomar aqueles pastores, e eles são batizados com o Espírito Santo, e por causa disso são excluídos das suas convenções. Por quê? Porque o Espírito Santo pegou, renovou e fez uma grande obra. Nós vemos várias denominações do Brasil que estão sendo renovadas no Espírito Santo, sendo batizadas no Espírito Santo, recebendo o batismo da promessa que nos últimos dias Ele derramaria do seu Santo Espírito. Eu acho tão lindo algumas igrejas que eu tenho percebido, por exemplo, uma igreja batista em Marília, um enorme de um trabalho gigantesco, de um trabalho, quando o Espírito Santo pegou aquela igreja e trouxe o derramar do Espírito Santo sobre o pastor e a liderança, e a igreja começou a se impulsionar para buscar vidas, um desejo de fazer a obra de Deus, um avivamento acontecendo. Meus amados, Deus está agindo, Deus está fazendo. E é isso que nós como igreja precisamos a cada dia experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o fluir do Espírito Santo na nossa vida, uma sede por Deus, uma sede por avivamento, um desejo pelas coisas de Deus acontecendo. Atos 2,16, mas diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos, e as suas filhas, profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, jovens com a sede de Deus, e deixando as drogas, deixando a prostituição, deixando a lascívia, deixando tudo e correndo para Jesus. Meus amados, há um grande mover de Deus, como sinal do arrebatamento da igreja, como sinal de arrebatamento que está tão prestes a acontecer. Preste bem atenção, o Senhor Jesus, dando a sua mensagem, em Lucas capítulo 17, versículo 24, a Bíblia menciona que a maneira como Ele vai vir buscar a igreja vai ser tão rápido. A Bíblia menciona que será num piscar de olhos. Disse uma vez um pregador que é tão rápido o piscar de olhos que não dá tempo para nada. Então o importante é estarmos preparados. Lucas 17, 24 diz, porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui está falando da rapidez, como vai se dar o arrebatamento. Porém, verso 25 diz, mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam,
casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar, o dia que ele voltar. Meus amados, os dias de Noé. Meus amados, os dias de Ló. A perversão era gigante. A perversão era tão grande. Havia tanta perversão que foi a razão de Deus destruir, de Deus aniquilar. Nos dias de Noé, Deus destruiu com água. Na cidade de Sodoma, Gomorra e outras cidades que estavam ali, a Bíblia menciona que quando Ló saiu, Deus derramou fogo e enxofre sobre aquela cidade foi consumida. Meus amados, o que Deus deseja fazer, irmãos, é separar aquilo que é dele, aquele que lhes pertence. O arrebatamento, ele não é outra coisa senão uma separação daqueles que são de Deus, daqueles que pertencem ao Senhor, e que o Senhor vai tomar para si, como tomou Noé e a sua família, como tomou a Ló e a sua família. E então depois veio a destruição. A Bíblia menciona também, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça tomá-las, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Deixa eu dizer, amados, nem todos serão salvos, nem todos irão ao arrebatamento, nem todos serão arrebatados. Haverá uma distinção, existe uma distinção, porque Deus conhece aqueles que são seus. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos o quê? Os escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Como é que você escolhe uma fruta que você vai comprar? Você escolhe uma fruta estragada? Não. Você vai escolher o feijão, você não separa os grãos que são bons. É escolhido por Deus. Não é que Deus está escolhendo os bons, mas Deus conhece aqueles que são seus. Nem todos subirão. Versículo 34 do texto que nós estamos lendo, diz o seguinte: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão numa cama. Um será tomado, o outro vai deixar. Deus não vai levar, irmãos, porque é o meu pai, ele é servo de Deus, eu vou também. A minha mãe é crente, eu vou também. Meu marido é homem de Deus, mas eu não tenho comprometimento, eu vou também. Minha esposa é uma mulher fervorosa, temente, piedosa diante do Senhor, então eu vou também. A salvação, ela é individual. A vida com Deus que cada um tem, ela é individual, ela é pessoal, relacionamento é pessoal, relacionamento com Deus é pessoal. Jesus não está dizendo que ele vai escolher, vai deixar um sempre, vai levar outro. Não, que o casamento seja perfeito, que a família todos tenham temor a Deus, reverência, e vivam a palavra, não apenas preguem, estudem a palavra, mas vivem a palavra de Deus. Digo-vos que naquela noite, estarão 2 numa cama, um será levado, outro será tomado. 2 estarão juntas moendo, e uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Eu acho tão interessante porque o arrebatamento também ele é global, ele é no mesmo momento, ele é no mesmo instante. A Bíblia diz que Deus vai enviar dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos da terra, enviará os seus anjos, e então vão soar a trombeta, e trombeta é um chamamento.
Quando Israel tocava a trombeta, era um anúncio de um ajuntamento, eles tinham que se juntar, era momento de um ajuntamento, ou era guerra, ou era para partir, por exemplo, nas passagens de Êxodo, a trombeta tocava, era hora deles levantar acampamento e seguir. A trombeta, quando toca, é um chamamento. E a trombeta vai tocar, e nós vamos ouvir essa trombeta, e eu não quero ficar, eu não quero que ninguém fique, eu quero que todos nós venhamos subir com o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele voltará, e que Ele virá nos ares, da mesma maneira com que foi visto Ele subir, da mesma maneira Ele vai voltar. Meus amados, estejamos preparados, porque breve é, e breve está, a sua volta, para buscar a sua igreja. Interessante também porque é global, porque a Bíblia menciona que 2 estarão numa cama, e quando a pessoa está na cama é porque está dormindo, e diz que 2 vão estar no campo, estão trabalhando, estarão moendo, estão trabalhando, porque enquanto é noite em um país, no outro país já é dia, enquanto aqui já está anoitecendo, lá do outro lado, no planeta está amanhecendo, enquanto alguns estão dormindo, outros estão trabalhando. Meus amados, será universal e será repentino, e vai pegar muitas pessoas de surpresa, mas é importante, irmãos, como pastor dessa igreja, quando nos reunimos e congregamos essa noite, lhes passar desta verdade, para que estejamos atentos e preparados. Não quero preparar vocês apenas para viver aqui, para viver a vida e curtir a vida, e sonhar com coisas aqui. Nós devemos estar, sim, preparados, porque não sabemos a hora, não sabemos o momento. Jesus disse alguns sinais da sua volta. E a verdade é, meus amados, que quando Ele voltar, Ele buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os mortos, nós não precederemos os que dormem, os que morreram em Cristo, mas eles ressuscitarão primeiro. Os sepulcros vão ficar vazios, os sepulcros vão se esvaziar, haverá uma calamidade de preocupação que houve no cemitério. Aonde está a ossada do fulano? Aonde que está a ossada daquele crente? Aonde foi parar? Será que roubaram? Houve um saque nos cemitérios? Não, irmãos, a Bíblia diz que os túmulos vão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão para encontrar com o Senhor nos ares. E depois nós que estamos vivos, a Bíblia diz que seremos transformados em um corpo glorificado, e nós subiremos com o Senhor, e estaremos com o Senhor, e desfrutaremos com o Senhor nosso Deus. Eu acredito que vai ser um momento muito lindo. O crente também adoece, também fica doente, também vai para a mesa de cirurgia. Estamos orando pelo irmão Francisco, que está no hospital, no Cristo Redentor em Porto Alegre, para fazer a cirurgia talvez amanhã, entre amanhã e quarta-feira, estejamos orando por ele. Mas eu fico imaginando, na hora do arrebatamento, está o cirurgião operando o crente, o servo de Deus, de repente o corpo some dali, e um desespero entre os enfermeiros. Alguns enfermeiros, quem sabe, vão cair na ficha, alguns que se afastaram do Senhor, e se afastaram dos caminhos do Senhor, e se desviaram, eles vão entrar num desespero. Onde está aquela pessoa? Aquele crente que está ligado por tubos na UTI, de repente o corpo dele vai sumir dali, e aquele crente que estava, quem sabe, em coma, vai desaparecer do hospital, no trabalho, no serviço, nos aviões, pilotando. Há uma empresa nos Estados Unidos que coloca sempre um piloto que crê no Senhor Jesus e um piloto que não crê em Jesus, para que aquela aeronave ela não fique desgovernada e venha a cair. Por isso que sempre colocam um crente, tem que ter uma pessoa que não crê em Jesus. Porque sabe, irmãos, que essa palavra vai se cumprir. Eu digo, irmãos, crendo ou não, Jesus vai voltar. Acreditando ou não, Jesus vai voltar. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele nunca vai deixar de cumprir, não vai cair um tio de nenhuma das suas palavras. Eu acredito, irmãos, que haverá nos noticiários a maior cobertura de todas as que já houveram. Haverá um colapso, haverá um desespero,
E acredito que desviados, pessoas que afastaram-se do Senhor Jesus, vão ficar desesperadas e vão correr aqui na frente da igreja e vão encontrar as grades fechadas. Alguns vão querer entrar, quem sabe se era horário de expediente, a porta ficou aberta. Alguns vão entrar aqui e vão chorar e vão dobrar os seus joelhos e vão dizer: Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei. E haverá um grande desespero, um grande lamento e muito choro, meus amados. Mas a promessa do Senhor Jesus é esta: o Novo Testamento está abarrotado de textos e passagens que falam a respeito da sua vinda, a respeito da sua volta. O telefone das igrejas vão ficar ligando, mas ninguém para atender. Muitos vão estar correndo desesperados, mas infelizmente ficaram. E o propósito do Senhor Jesus, irmãos, não é que venhamos ficar, mas é que venhamos ir e que estejamos como igreja preparada para a sua volta, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 24, verso 31 nos diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Observa bem, irmãos, o texto de Mateus capítulo 24, que Jesus fala, ele tem dois cumprimentos. Um cumprimento que se realiza e se cumpre até a era 70 desta era, e outra que é para os nossos dias, para os nossos últimos dias. A Bíblia diz assim no versículo 1, Mateus 24, 1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: vedes, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra aqui, pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: disse-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. Ao que ele respondeu no versículo 6, ao ouvirdes as guerras e rumores de guerra, olhai que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Observa bem, versículo 7. Se levantará nação contra nação. A primeira guerra, muitas pessoas pensavam, é o arrebatamento. Então veio a Segunda Guerra Mundial, mas agora é o arrebatamento. Meus amados, é apenas um princípio de coisas que estão acontecendo. Agora a Síria, num grande conflito, acaba com a cidade de Alepo. Conflito. Uma nação ajudando a outra. Nações lutando entre si. Não agora com armas ainda, mas há uma disputa, há uma guerra. E esta guerra, meus amados, acontecendo. E ele diz: haverá fomes. Tanta fome que existe hoje. No Brasil nós somos um país rico, agricultura e pecuária rica, mas há muitas nações que estão morrendo de fome. Meus amados, é um dos problemas piores para o mundo resolver, para as Nações Unidas e outros órgãos, o problema da fome. Ele disse também: haverá terremotos. Nunca houve tanto terremoto como ultimamente tem havido. Ao Brasil, uma profecia de fortes terremotos chegar na nossa nação. Nós não estamos debaixo de uma placa tectônica como lá no Japão, mas no Chile sim tem. Nós estamos aqui perto, aqui no Brasil já vários terremotos aconteceram nos últimos anos, nos últimos meses, e está para vir coisas grandes aqui no Brasil também, e devemos estar cuidados. A Bíblia também fala: haverá fomes e pestes. O que é peste? Epidemias. Muitas delas já foram combatidas, ou ainda estão tentando erradicar.
doenças que as crianças sofriam cerca de 40 anos atrás, 30 anos atrás, vacinas que ajudaram a combater. Mas existem tantas outras hoje, malária, jove, matou tantas pessoas, febre amarela. Países que foram devastados por algumas pestes. E AIDS, o que tem a ver com isso, AIDS? Tem tudo a ver. O mundo hoje olha a questão da saúde para AIDS. É uma peste. Zika vírus, chikungunya. É tantas coisas, meus amados, e não vai parar por aqui. Outras virão. Outras existirão. Mas por quê? Pode o governo fazer todo e qualquer tipo de remédio, antídoto, vai começar e continuará a vir ainda, porque é necessário, é mister, que a palavra de Deus se cumpra. Pode a ciência aumentar, pode descobrir a cura para muitas doenças, mas ainda haverá pestes que surgirão, novas doenças, novas enfermidades. Por quê, meus amados? Estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. Já está o cronômetro de Deus. Já está marcado da sua vinda, da sua volta. Quais outras enfermidades, quais outras pestes teremos ou queremos esperar para nós reconhecer e dobrar nos nossos joelhos e declarar: Jesus está voltando. Ele está voltando, está preparando a sua igreja para esse momento. O verso 8 da sequência que estamos lendo. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vão onde vos entregar e serdes atormentados, matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O que tem feito agora nos últimos anos, o Estado Islâmico, que matou muitos cristãos, e outros extremistas, outros religiosos, também que tem exterminado os cristãos. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Onde tem surgido, meus amados, dentro do campo teológico, tantas heresias, o liberalismo e outros, que não ensinam mais aquilo que Jesus mandou. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aonde, meus amados, a violência, não se acredita mais nas pessoas, onde alguém chega na tua casa pedindo ajuda, socorro para comprar um remédio, e você não dá mais o dinheiro, porque você não acredita que realmente é para comprar o remédio, ou é para usar nas drogas aquele dinheiro, você não acredita mais. Não é que o amor não existe, mas as pessoas elas estão mais frias em ajudar, em socorrer. Antigamente, se era sensível, se dava um prato de comida, se dava dinheiro, mas hoje, por causa do advento das drogas e a drogadição tão violenta que está, já não se acredita, já não se ajuda mais, com medo de estar ajudando alguém a praticar um ato ilícito. A palavra de Deus nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Escândalos, cadeias lotadas, golpes, cada dia surge um golpe novo, corrupção, a efervescência, descoberta de tanta corrupção aqui no Brasil e outros lugares. Meus amados, estamos vivendo os últimos momentos da vida da igreja sobre a face da terra. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Essa época que nós vivemos de globalização, que o evangelho ele entra em lugares onde o missionário não pode entrar, mas pode entrar através de e-mail, pode entrar através de mensagens, de telefone. Pessoas que não podem carregar uma Bíblia, mas eles carregam ali um software, que é um software de Bíblia, e um passa para o outro. A palavra de Deus está sendo disseminada, está sendo pregada. Nunca enviou-se tantos missionários como as igrejas estão enviando, todos os anos. Tem se multiplicado a quantidade de missionários que estamos enviando.
missão, desafio no Brasil para Cristo, por exemplo, nossa igreja, que nós ofertamos aqui, mantemos o trabalho da missão desafio através dos recursos da igreja local. Meus amados, temos enviado tantos missionários e mantido tantos missionários para pregar o Evangelho, para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis acolá, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos, milagres acontecendo, e falsos profetas ali pregando a palavra, ensinando coisas erradas, atraindo para si a glória e não para Jesus, aonde a fama não é de Jesus, aonde Jesus não é anunciado, aonde o evangelho não é pregado, mas é pregado outro evangelho, a qual o Paulo diz que deve ser anátema, amaldiçoado, quando alguém pregar outro evangelho. Verso 25, eis que vos tenho predito, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos a uma outra extremidade do céu. Meus amados, e aqui a Bíblia diz, verso 32, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Se você for analisar na Bíblia a figueira, ela é representada por Israel. Israel é comparado como uma figueira. E a Bíblia diz, aprendei essa parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o fim. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Meus amados, Israel, durante 1900 anos, acabou a nação, destruiu a nação. Mas essa figueira, ela voltou, ela retornou a florescer. Uma nação que estava morta. Ezequiel, que nos fala do vale, a visão do vale de ossos secos. A visão do vale de ossos secos não é uma pregação de avivamento ou despertamento para a vida da igreja, mas é uma profecia a respeito de Israel, cujos ossos estavam todos eles espalhados, e o Senhor pergunta para o profeta, disse, pode por acaso esses ossos reviver? E o profeta responde, Senhor, tu sabes. E eles dão ordem então para que os ossos se juntam. Pois agora no século passado, esses ossos começaram a se juntar, e começaram a se unir. Judeus de várias nações começaram a retornar, porque não tinha mais um lugar, por causa do advento do holocausto, não puderam mais retornar para a sua terra, não puderam retornar aonde eles residiam, e então as Nações Unidas resolveu o seguinte, conseguir para eles retornar para a nação onde eles viviam antigamente, que era a sua própria terra, que era Israel. Israel começa então a retornar ali para a Palestina e começa a ocupar o seu espaço. E de várias nações então começa a ver o que é chamado sionismo, retorno para Sião, o retorno dos judeus, dos hebreus para Sião, e eles começam a reunir, e aí se cumpre então a profecia de Ezequiel, que os ossos começam a se unir, e aí depois a outra profecia, para que haja carne, e eles começam a criar carne, começam a criar músculo, e agora Deus sopra sobre eles, existe uma nação. Israel hoje, irmãos, que era uma nação que não existia. Era um pouco de judeu espalhado em cada canto da terra. Agora eles são reunidos em Israel. Israel é uma das nações mais fortes e mais poderosas da face da terra. Tem o melhor exército, tem a melhor ciência, tem a melhor medicina, tem as melhores escolas, tem as melhores faculdades. Alunos do mundo inteiro vão para lá para estudar.
O que houve, irmãos? Um dos sinais de Deus, a figueira voltou a florescer. A Bíblia diz, observe a parábola da figueira, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 36, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 40, então, estarão dois no campo, um será levado, outro deixado, dois estarão moendo no moinho, um será levado, outro deixado. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Verso 44, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora que não penseis, porque o Filho do Homem há de vir numa hora que não penseis. De repente estamos lá, a nossa mente ocupada com os nossos planos, nossos projetos, nossos estudos, nossos sonhos, batalhando por alguma coisa, estamos desapercebidos da volta do Senhor Jesus. E como pastor de vocês, profeta nesta igreja, meus amados, eu preciso parar um pouco e dizer para vocês, Jesus vai voltar. E como igreja devemos estar preparados. Como igreja devemos estar atentos, olhando para Ele, olhando e esperando Ele voltar. Porque os juízos de Deus, meus amados, estão já para acontecer. Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados em terra, e que foi queimada uma terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Meus amados, por isso que Paulo ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está no céu, a nossa pátria está no céu, amém? A nossa pátria está no céu, aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso descanso, amém? Aqui estamos de passagem somente, aqui somente estamos cruzando por aqui, mas aqui não é a nossa morada. A Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra, amém? Nós somos peregrinos, peregrinos ele não tem habitação. Vamos olhar para Abraão, Abraão não tinha uma terra dele própria, ele morava em tendas. Por que morava em tendas e não em palácio? Morava em tenda porque ele era um peregrino. E esse é o nosso chamado para sermos igreja, sermos peregrinos na terra. Meus amados, que nós venhamos estar atentos, porque certo é que Jesus vai voltar. Ele prometeu e ele vai cumprir. Qual é a maior promessa de Deus para a tua vida? A maior promessa de Deus para a tua vida, meu amado, não são concernentes às coisas aqui na terra, mas sim concernentes às coisas celestiais. A nossa esperança precisa estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar fixados e voltados para Cristo Jesus, atentando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse, eu vou voltar, e que nós estejamos esperando, Senhor, pode voltar. Eu estou aguardando, eu desejo, eu quero e eu espero. Não espere, meus amados, que o mundo venha melhorar. Não espere que a economia venha melhorar. Não espere que a ciência vai melhorar e resolver os teus problemas. Espere no Senhor Jesus. Não aguarde que as coisas melhorem aqui na terra. O que melhora aqui, meus amados, e deve melhorar, é a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Buscarmos intimidade com o Senhor Jesus acima de qualquer coisa. Se você quiser se qualificar profissionalmente, se qualifique, mas tenha a tua mente no céu, tenha o teu coração no céu, tenha o teu coração em Jesus, tenha os teus olhos em Jesus, olhando para Ele, buscando a Ele, que o nosso tesouro maior não seja aqui, mas seja sim no Senhor, nossa esperança esteja nele, e o nosso foco esteja nele, em nome de Jesus, que a nossa mente se abra, meus amados, para compreender e para entender que certo é que Ele vai voltar. Amém? João 14, 3, para nós encerrarmos. Depois já vamos orar. Diz assim. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei a vós e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Para que aonde eu estou, estejais vós também. Vamos ficar em pé? Eu quero orar, irmãos. E quero que com fervor você ore por isto. Uma vida nele, uma vida focada nele, nosso coração voltado para ele, que nada mais aqui na terra te importe tanto, quanto a sua vinda, quanto a sua volta. Que nenhum plano da tua vida seja maior do que o plano de morar com ele e de estar com ele. E a Bíblia diz que nós subiremos com ele, estaremos com ele. Será, meus irmãos, um momento desejado pela sua igreja, por aqueles que realmente são salvos. Como posso saber, pastor, se eu sou realmente uma pessoa salva? Eu te pergunto, qual é o teu interesse pelo arrebatamento? Qual é o teu interesse? Qual é o teu desejo pelo arrebatamento? Bem-aventurados são aqueles que aguardam a sua volta. Não almeje, não deseje nada mais do que ele. Não queira mais aqui na terra mais do que a ele. Deseje ardentemente o Senhor Jesus. Almeje ardentemente no seu coração o Senhor Jesus. Porque viver com ele aqui, meus amados, é viver com ele também lá no céu. Estar com ele aqui, desejando ele aqui, almejando ele aqui, almejando a presença dele aqui, deve ser o nosso maior alvo, nosso maior anseio, nosso maior desejo. Deve ser aquilo que ocupa o nosso pensamento, ao levantar, ao deitar, ao dormir, ao caminhar, ao almoçar, ao fazer as refeições, ao jejuar, ao consagrar, ao orar, ao cantar. Deve ser tudo que ocupa a nossa mente, o nosso pensamento, nossos cuidados das coisas aqui. Que o nosso coração ele se incendeie pelo desejo de que ninguém se perca, mas que também possam estar arrolados com o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia menciona que ele vai voltar, e a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que participarem da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20 diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão uma chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo e fechou, e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E o verso 4, vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi a alma de todos os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui eu vou encontrar muitas pessoas que já partiram com o Senhor e que vão retornar com o Senhor e vão reinar com o Senhor. Haverá um governo justo, haverá paz sobre a face da terra, porque os justos governarão. E diz, os restos dos mortos não voltou a viver até se completar 1000 anos, ou seja, a segunda etapa, a segunda ressurreição. Somente os de Cristo, os que são de Cristo, ressuscitaram na primeira ressurreição. E o texto diz ainda, esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Reinarão com Ele, reinaremos com Ele. Meus amados, é uma promessa é a promessa de Deus, e as promessas de Deus não falham. E a minha pergunta é, como está a sua vida e como você está preparado? A Bíblia nos diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus.
Estamos preparados? Essa é a pergunta. Qual é o nosso anseio pela eternidade, pelas coisas eternas? Qual é o nosso anseio pelas coisas de Deus? Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, que o Senhor Jesus alimente a sua alma, que esta palavra fortaleça você a andar em Cristo, e a cada dia mais se desapegar das coisas aqui, do pecado, daquilo que tenazmente nos assedeia. O apóstolo Paulo diz: corramos, deixamos todo o peso e corramos para Ele, que vencer a nossa vivência, a nossa vida, correr para Ele, e viver para Ele, andar nele, e viver uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de orar, eu gostaria que nesta noite também, se porventura você acha que alguma coisa na sua vida precisa mudar, coloca hoje no altar e conserta hoje em nome de Jesus, porque a qualquer momento Ele pode voltar. Pode ser agora de noite ainda, pode não terminar esse ano e nós celebrarmos a ceia lá no céu com o Senhor Jesus. Pode terminar, eu quero dizer, todas as tuas lutas vão terminar aqui, tudo vai acabar aqui, tudo vai terminar, tudo vai acabar em nome de Jesus. Pode não haver mais uma segunda-feira nem uma terça-feira, nossa jornada de oração não precisar mais ser feita aqui, porque vamos estar com o Senhor. Ande fielmente com o Senhor, consagre a tua vida no altar do Senhor, busque ao Senhor intensamente em nome de Jesus. Vamos orar.